Muitas pessoas pensam que a habilidade da astronomia moderna de prever acuradamente eclipses lunares e solares seja um resultado e prova positiva da teoria heliocêntrica do universo. O fato, contudo, é que eclipses foram previstos acuradamente por culturas de todo o mundo, por milhares de anos antes que a Terra-bola heliocêntrica fosse sequer um lampejo na imaginação de Copérnico. Ptolomeu, no século I d.C., previu acuradamente eclipses, 600 anos no futuro, na base de uma Terra plana e estacionária, com precisão igual a qualquer um vivendo hoje. Retrocedendo a 600 anos antes de Cristo, Teles previu acuradamente um eclipse, que concluiu a guerra entre os medos e lídios. Eclipses acontecem regularmente com precisão em ciclos de 18 anos. Assim, indiferentemente de uma cosmologia geocêntrica ou heliocêntrica, de terra plana ou globular, eclipses podem ser calculados de forma acurada, independentemente de tais fatores. Samuel Houghton disse: aqueles que estão desinformados quanto aos métodos para calcular eclipses e outros fenômenos estão inclinados a examinar a exatidão de tais cálculos, como argumentos poderosos em favor da doutrina da rotundidade da Terra e da filosofia newtoniana em geral. Uma das manifestações mais lamentáveis de ignorância da verdadeira natureza da astronomia teórica é a ardente indignação tão frequentemente feita. Como é possível que este sistema seja falso, o qual permite seus professores calcularem com precisão de segundo tanto eclipses solares quanto lunares há centenas de anos por vir? A suposição de que tais cálculos sejam uma parte essencial da teoria newtoniana ou de qualquer outra é inteiramente injustificada e excessivamente falaz e enganosa. Seja qual for a teoria adotada, ou se todas as teorias forem descartadas, os mesmos cálculos podem ser feitos. Gerhard Rickson disse: os caldeus costumavam predizer os eclipses 3.000 anos atrás, com um grau de precisão que só é superado em segundos. Nos dias de hoje, por que temos relógios maravilhosos que eles não tinham? Porém, eles tinham uma teoria do universo totalmente diferente da que temos. O fato é que eclipses ocorrem com uma certa regularidade exata, tal como o Natal e os aniversários, sempre a cada número de anos, dias e minutos, de modo que qualquer um que tenha os registros dos eclipses por milhares de anos pode prevê-los, assim como os melhores astrônomos, sem qualquer conhecimento de sua causa. Samuel Houghton disse: o método mais simples para determinar qualquer eclipse futuro é pegar as tabelas que foram formuladas durante centenas de anos de cuidadosa observação, ou cada observador pode formar suas próprias tabelas, coletando um número de almanaques antigos, um para cada um dos últimos 40 anos, separar os tempos dos eclipses em cada ano e arranjá-los numa forma tabular. Ao olhar para os vários itens, ele logo descobrirá casos paralelos ou ciclos de eclipses, isto é, ao pegar os eclipses no primeiro ano de sua tabela e examinar aqueles de cada ano sucessivo, ele notará peculiaridades nos fenômenos de cada ano. Mas, ao chegar aos itens dos anos 19º e 20º, perceberá que alguns dos eclipses na parte inferior da tabela estarão agora repetidos, ou seja, os tempos e as características serão semelhantes. Tabelas dos lugares do Sol e da Lua, de eclipses e fenômenos afins existiram por milhares de anos e foram formadas independentemente umas das outras pelos caldeus, babilônios, egípcios, hindus, chineses
e outros astrônomos antigos. A ciência moderna não teve nada a ver com essas tabelas. Outra presunção e suposta prova da forma da Terra. Heliocentristas alegam que eclipses lunares são causados pela sombra da Terra-bola, ocultando a Lua. A ideia é que as esferas do Sol, da Terra e da Lua alinham-se perfeitamente como 3 bolas de bilhar em fileira, de modo que a luz do Sol lança a sombra da Terra na Lua. Infelizmente, para heliocentristas, essa explicação é completamente invalidada, devido ao fato de que eclipses lunares têm acontecido e continuam a acontecer regularmente, com ambos, o Sol e a Lua, ainda visíveis juntos acima do horizonte. Para que a luz do Sol esteja lançando a sombra da Terra na Lua, os 3 corpos devem estar alinhados, numa cisígia exata de 180 graus. William Carpenter diz: a hipótese newtoniana envolve a necessidade de o Sol, no caso de um eclipse lunar, estar do lado oposto de uma Terra globular para lançar sua sombra na Lua. Mas, já que eclipses da Lua têm decorrido com tanto o Sol e a Lua acima do horizonte, sucede que não pode ser a sombra da Terra o que eclipsa a Lua, e que a teoria é uma mancada. Samuel Houghbottom disse que a causa do eclipse da Lua seja uma sombra é suposição. Nenhuma prova qualquer que seja é oferecida, que a Lua receba sua luz do Sol e que, portanto, sua superfície seja escurecida pela Terra. E interceptando a luz do Sol, não está provado que a Terra se move numa órbita ao redor do Sol e, portanto, por estarem em posições diferentes, conjunção Sol, Terra, Lua, o dia ocorra às vezes. O contrário tem sido claramente provado, que a Lua não é eclipsada por uma sombra, que ela é autoluminosa e não meramente uma refletora de luz solar. E, portanto, não poderia ser obscurecida ou eclipsada por uma sombra de qualquer objeto e que a Terra é desprovida de movimento, seja num eixo ou numa órbita pelo espaço. Portanto, chamar isso de argumento para a rotundidade da Terra, quando todas as proposições necessárias são apenas supostas e em relação às quais provas e práticas diretas para o contrário são abundantes, é ensandecer o julgamento e cada uma das outras faculdades de raciocínio. F. H. Cook escreveu: de acordo com a teoria globular, um eclipse lunar ocorre quando Sol, Terra e Lua estão numa linha direta, mas está registrado que desde mais ou menos por volta do século XV, cerca de 50 eclipses ocorreram enquanto ambos, o Sol e a Lua, estavam visíveis acima do horizonte, tão cedo quanto a época de Plínio. Há registros de eclipses lunares acontecendo enquanto ambos, o Sol e a Lua, estão visíveis no céu. O Observatório Geral de Greenwich registrou que, durante os eclipses lunares de 17 de julho de 1590, 13 de novembro de 1648, 16 de junho de 1666 e 26 de maio de 1668, a Lua nasceu eclipsada, enquanto o Sol ainda estava acima do horizonte. McCulloch Geography registrou que, em 20 de setembro de 1717 e 20 de abril de 1837, a Lua pareceu nascer eclipsada antes que o Sol houvesse se posto. Sir Henry Holland também notou em suas Recollection of Past Life o fenômeno de 20 de abril de 1837 em que a Lua nasceu eclipsada antes do pôr do Sol. O jornal Daily Telegraph registrou o mesmo acontecer novamente, em 17 de janeiro de 1870 e então de novo, em junho do mesmo ano, e isso continua a acontecer durante eclipses lunares até os dias de hoje.
Thomas Winship escreveu: é alegado pelos instruídos que, em um eclipse lunar, a Terra lança uma sombra na Lua ao interceptar a luz do Sol. A sombra, alega-se, é circular, e já que apenas um globo pode lançar uma sombra circular, e já que essa sombra é lançada pela Terra, é claro que a Terra é um globo. De fato, que prova maior poderia exigir qualquer pessoa razoável? Raciocínio poderoso, diz o ingênuo. Vejamos, já citei um caso em que o Sol e a Lua foram vistos com uma Lua eclipsada, e como a Terra não estava no meio, ou ambos não poderiam ser vistos, a sombra dita na Lua não poderia ter sido lançada pela Terra. Mas como refração é responsabilizada, pode elevar a Lua acima do horizonte quando se diz que ela está efetivamente abaixo e a quantidade de refração ajustada. Ao que seria requerido para sanar o caso, vejamos como refração agiria em relação a uma sombra. Refração só pode existir quando o objeto e o observador estão em densidades diferentes. Se um xelim for colocado no fundo de um copo e observado, não há refração. Refração lança a imagem do xelim para cima, mas a de uma sombra sempre para baixo. Se se toma uma bacia e a coloca próxima a uma luz, a sombra diminuirá para dentro e para baixo. Mas se a vareta puder repousar na bacia e água for derramada dentro, a vareta parecerá dobrada para cima. Isso coloca a questão para além de debates e a prova que está fora da gama de possibilidades que a sombra dita na Lua possa ser a da Terra. Numa tentativa de justificar as inconsistências na teoria deles, heliocentristas normalmente afirmam que refração da luz deve estar acontecendo numa escala grande o bastante para explicar o fenômeno. George Carey, em seu Astronomy and Astronomical Instruments, afirma que essa é a razão de a Lua cheia haver sido vista, às vezes eclipsada acima do horizonte antes do pôr do Sol devido a uma refração horizontal de 36 ou 37 minutos, geralmente cerca de 33 minutos, que é igual ao diâmetro do Sol ou da Lua. Mesmo se essa explicação de engenharia reversa e controle de danos altamente implausível for aceita, ela não pode explicar como observadores juntos à Terra são supostamente capazes de ver 12.000 milhas, 180 graus ao redor do globo. Thomas Winship escreveu: mesmo se admitirmos refração e no grau aparentemente exigido para explicar a razão de a Lua eclipsada ser vista acima do horizonte, estamos ainda diante de um fato que aniquila inteiramente cada teoria apresentada para explicar o fenômeno. Tomemos a equação dos próprios astrônomos de 8 polegadas por milha, variando na razão do quadrado da distância. Para a curvatura da Terra, onde Sol e Lua são ambos vistos num eclipse lunar, o centro do Sol estando alegadamente numa linha reta, com os centros da Terra e da Lua, cada luminar estando a 90 graus do observador. Isso daria cerca de 6.000 milhas, como a distância de cada corpo a partir do observador. Agora, qual é a curvatura em 6.000 milhas? Nada menos que 24 milhões de pés, ou 4.545 milhas. Portanto, conforme a própria exposição dos astrônomos, um observador teria de se elevar até o espaço, a 4.545 milhas, antes que pudesse ver ambos, o Sol e a Lua, acima de seu horizonte num eclipse lunar. Como eclipses lunares têm sido vistos acima da superfície da Terra, com ambos, o Sol e a Lua acima do horizonte ao mesmo tempo, está provado conclusivamente que não há curvatura da Terra e, portanto, que o mundo é um plano e não pode de modo algum ser globular. Essa prova sozinha demole para sempre a fábrica de imaginação astronômica e credulidade popular.